uma frase que eu vou falar no final desse vídeo que eu quero que tu escreva em um cartaz e cole na parede do teu quarto. Fica comigo até o final, porque essa frase pode mudar totalmente o teu jeito de enxergar o aprendizado do inglês. No vídeo de hoje tu vai entender por que falar mal inglês no começo é exatamente o que vai te fazer falar bem no futuro. A real é que ninguém começa bom em nada, nem no inglês e nem em nada na vida. E o motivo real porque tanta gente não consegue sair do lugar no inglês é porque quer pular a parte feia. Mas essa parte é obrigatória. Sabe por que o teu inglês precisa ser ruim? Fica aqui no vídeo que eu vou te contar e tu vai entender direitinho. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. O point number one da nossa discussão de hoje é que todo mundo começa ruim. E isso é algo bom. Para e pensa comigo. Tu lembra de alguém que aprendeu a dirigir sem dar tranco no carro? Que aprendeu a tocar violão e já saiu afinando nota por nota? No inglês é a mesma coisa. Tu precisa começar mal pra depois ter um nível aceitável e depois, em um dia, chegar em um nível bom. Esse é o caminho natural. E sabe o que é mais louco e controverso nisso tudo? É que o quanto antes tu aceitar isso, o mais cedo tu vai destravar. Ficar esperando o inglês sair perfeito antes de tentar falar e praticar só te faz andar em círculos. E essa é uma das coisas que te impede de ganhar confiança quando tu tá falando inglês. Falar errado inglês no começo é o que constrói o caminho pra um dia tu conseguir falar de forma correta. Tu só vai melhorar se tiver coragem de errar em voz alta. E se tu não te expõe ao erro, tu nunca vai entender por onde tu pode melhorar. Eu preciso que tu entenda isso que eu tô dizendo agora. Eu não tô aqui te incentivando a manter o teu inglês errado. E nem dizendo que falar inglês de forma errada é uma boa prática. O que eu tô dizendo é que esse é um mal necessário. E é justamente esse mal necessário que vai nos levar ao ponto número 2. O medo de passar vergonha em inglês é o que te trava. Muitas pessoas travam falar inglês não por falta de vocabulário, mas por medo de passar vergonha. A gente aprendeu que errar é feio, que falar feio é vergonhoso. Mas na real, errar inglês é algo que é necessário pra tu ter progresso. É sinal que tu tá praticando, treinando e se expondo. Tu não aprende a falar inglês estudando no silêncio. Tu aprende tropeçando nas palavras e rindo dos teus próprios erros. Teu cérebro se lembra muito mais de algo que te causou algum tipo de emoção, como passar vergonha por ter falado algo errado em inglês, por exemplo, do que algo que tu só ouviu de forma passiva. E é aí que mora o aprendizado real. Quanto mais tu te esconde atrás de um eu ainda não tô pronto, mais tempo tu vai perder. E esse medo, muitas vezes, é o que te mantém travado. Mas esse vai ser o momento onde tu vai ter que lembrar do que eu vou falar agora no ponto número 3. O teu inglês só melhora quando ele começa a ser usado. Tu pode estudar inglês por anos, assistir vídeo todo dia. Pode decorar um monte de regra. Mas se tu não botar o inglês pra jogo, ele não vai evoluir. Fato. E eu vou ser um pouco repetitivo no que eu tô falando aqui agora, porque isso é extremamente importante. Falar inglês mal hoje é o que te permite falar bem inglês amanhã. Eu sempre trago essa analogia do treino de musculação da academia aqui nos meus vídeos, porque acaba sendo muito verdade e se encaixa muito bem. Esse processo de aprender inglês é como ir pra academia. O primeiro treino parece e vai ser horrível, mas tu precisa fazer ele se tu quiser seguir em diante e evoluir. E sabe o que é mais? Quanto mais tu fala inglês e mais tu erra, mais natural o teu inglês vai ficando. O teu cérebro, ele aprende através de repetição e tentativa, e não com perfeição e decoreba de listas de livro. O teu inglês de hoje pode parecer feio e tu pode até não te orgulhar dele, mas ele é o único caminho possível pro inglês bonito de amanhã. E olha só, se esse vídeo já tá te dando aquele empurrãozinho pra aceitar o desconforto e continuar, não esquece de smash the like button e aproveita pra te inscrever aqui no canal do English Drops. Todo dia eu posto um exercício novo aqui na minha comunidade no YouTube e toda semana tem vídeo novo pra te ajudar a aprender inglês sem tradução e sem enrolação. E fica aqui comigo porque eu ainda não esqueci daquela frase que eu tenho que te mostrar no final, hein? Tu já vai descobrir o que é. Dito isso, let's go to point number 4. Esse erro que tu tá tentando evitar em inglês é o que tu mais precisa cometer. Tu sempre tenta evitar os erros quando tá falando inglês, e eu entendo isso, eu já passei por isso também. Além disso, te travar na hora de falar é o que tu mais precisa fazer. Os erros são os teus professores. Cada erro te dá um feedback. Cada tentativa mal feita te prepara para uma próxima vez. O teu inglês ruim de hoje é o inglês bom de amanhã disfarçado. Aceita a feiura, a vergonha, o desconforto. É isso que faz parte do processo real de aprendizado do inglês. E se tu quer colocar esse teu inglês feio pra jogo, parar de só ficar estudando e começar a praticar de verdade, o desafio de Strava é pra ti. São 7 dias comigo com aulas práticas, tarefas reais pra tu incluir o inglês no teu dia a dia e tudo isso sem tradução. É só R$19,90, pagamento único e com 7 dias de garantia. E se tu não curtiu o desafio, eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Quer saber mais? É o primeiro link aqui da descrição. E se tu curtiu esse papo mais direto, tu precisa assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal. Lá eu explico o motivo real pelo qual tu ainda não fala inglês e te mostro exatamente o que tu precisa mudar hoje. É só clicar aqui do lado pra assistir o vídeo. Agora escreve isso no papel, cola na tua parede e faz disso o teu mantra. Naturalize o desconforto. Ele é o maior sinal de que tu tá crescendo no inglês e acredita em mim, ele não vai durar pro resto da vida. Catch you guys in the next one and happy English learning.